Graça e paz, espero que todos estejam bem. Hoje nosso estudo é número 15, o tema é Paulo, sério ou radical? Está no livro de Atos 9, do 13 ao 16 e 2 Coríntios 11, do 1 ao 6 e do 16 ao 33. Alguém aí já ouviu falar na expressão fulano caiu do cavalo? Ou ciclano caiu do cavalo? Geralmente, quando usam essa expressão, estão tentando dizer algo negativo. Mas no caso desse personagem que nós iremos estudar, que é Paulo, nós vemos que é algo positivo. Embora as escrituras não dizem que ele caiu do cavalo, ao contrário, dizem que ele caiu por terra. Mas muitos associam como se fosse uma queda do cavalo. O que eu quero trazer para a gente nesse estudo é a importância de um homem que ele tinha uma característica muito marcante, ele era conhecedor da lei, ele cumpria a lei rigorosamente. Tarso, que era o sobrenome dele, era a cidade dele, que era uma província da Sicília. Então a gente começa a perceber que ele era um cidadão que tinha influência romana. Então, óbvio que se os romanos eram perseguidores dos cristãos, por que Paulo seria diferente? Paulo teve a oportunidade, enquanto Saulo, de estudar com Gamaliel, que era um grande mestre fariseu da época. Poucos tinham essa oportunidade, mas ele estudou com esse mestre. E um dia, na estrada de Damasco, então, ele vê a luz de Cristo e tão forte ao ponto dele não conseguir se manter em pé, ele cai por terra. Quando ele cai por terra, é como se os olhos dele ficassem embaçados. E aí ele começa a ver uma outra realidade. Ele fica 3 dias numa casa, sendo cuidado, sendo tratado. E aí ele começa a entender coisas que antes ele não entendia. Nós temos o hábito como cristãos e cristãs de dizer que Paulo teve visão aberta. E não deixa de ser. Porque tudo aquilo que ele ouvia, agora ele podia praticar, mas de uma outra forma. Ou seja, aquele mestre, aquele fariseu rigoroso, cumpridor da lei, agora se torna um cristão cheio da graça. O que a gente começa a aprender com Paulo é que Deus alcança todas as pessoas em todo o tempo. Paulo traz pra gente um legado muito grande, que através das cartas paulinas, a gente começa a perceber a transformação daquele homem. E vocês acham que foi difícil ou foi fácil essa transformação? Será que as pessoas aceitavam bem ou não aceitavam essa transformação? Será que as pessoas acreditavam em Paulo ou as pessoas continuavam a duvidar do caráter dele, achando que era só mais uma oportunidade dele fazer o que ele já estava acostumado a fazer, que era perseguir os cristãos? Mas a gente começa a perceber através dos evangelhos que a vida dele não só foi alcançada, como foi transformada, e ele conseguiu cumprir com excelência tudo que foi proposto, ou seja, o chamado de Deus na vida dele foi cumprido com excelência, porque a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcançou a vida de Paulo, ou seja, de Saulo, que se tornou Paulo. Tem algumas coisas bem interessantes na lição, e dentre elas traz pra gente a importância de algumas coisinhas, e eu deixei aqui anotado. Levar Deus a sério sem ser radical. Radical não no sentido de afrouxarmos, de fazer as coisas do jeito que nós queremos, mas no sentido de olharmos as outras pessoas, que talvez elas não tenham a mesma visão que a nossa, mas nós precisamos respeitar as diferenças para nos dialogarmos bem. A partir do momento que eu sou radical demais com o outro, eu não permito que aquele outro se aproxime e que tenha a mesma intimidade que eu tenho com Deus, ou que eu penso ter, que muitas vezes falta muito para a gente ter essa intimidade, mas a gente se coloca num grau de superioridade tão grande. Será que nós realmente estamos vivendo esse grau de superioridade em relação às outras pessoas? Ou quando a gente age dessa forma, a gente deixa as pessoas então de lado e a gente não exercita o que é ser cristão, porque ser cristão não é isso. Jesus deixa alguns ensinamentos pra gente.
Ele nunca foi intolerante. Então nós também não podemos ser intolerantes. Viver a fé com seriedade, mas serenidade. Paulo falou duramente em suas cartas, trouxe à memória mudanças que todas aquelas comunidades que passaram sobre os seus cuidados já como apóstolo necessitavam. Sofreu perseguições, foi preso, foi açoitado, foi ajudado pela igreja de Tessalônica, que nós conseguimos ver. Mas nós temos aí um homem que não desistiu do seu chamado, não desistiu dos seus propósitos, porque a graça de Deus alcançou a vida dele. O que eu peço para Deus é que a graça de Deus alcance tantas outras vidas como ele alcançou a vida de Paulo. E que nós possamos ser pessoas sensíveis aos propósitos de Deus na nossa vida para que nós possamos cumprir com excelência. Você está disposta? Você está disposto? Então vem. Deixe seus comentários. Eu quero te ouvir. Interaja comigo. Vamos falar um pouco mais, porque nesses poucos minutos nós não podemos detalhar tão grande a obra que Deus fez na vida de Paulo, como Ele pode fazer na vida de cada um de nós. Vamos caminhar em busca do único que é digno de estarmos na presença. Que você tenha aí dias abençoados, cheio do Espírito Santo de Deus. Um forte abraço e até a próxima. Fique com Deus.